Hoje vamos falar aqui sobre uma triste, talvez nem tão triste assim, história que aconteceu com o Jonathan, né, Jonathan? Pois é. Agora o cara ri, né? Tô de nervoso. Agora o cara ri. Uma história que aconteceu com o Jonathan, ele vai trazer um pouco para vocês, explicar o que aconteceu, trazer quais foram as soluções técnicas que ele achou para esse problema que aconteceu com ele, quando hackearam a conta dele. Bom, galera, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Obrigado aí, o Leandro, o time da Cloud Treinamentos pelo convite também. A ideia é compartilhar um pouco aqui da minha experiência, a experiência do nosso time, que nós tivemos uma situação ruim, mas muito aprendizado com o que aconteceu e nada melhor do que compartilhar, né, e ajudar aqueles que possam evitar de acontecer isso também, né? A gente sabe que estamos sujeitos, ainda com segurança estamos sujeitos, mas não custa a gente estar cada vez mais blindando e ajudando ao próximo, né? Bom, para quem não me conhece, pode falar, Helena. Não, só para... Agora eu vi ali a primeira página da tua apresentação e lembrei, né? Eu já tive, cara, assim, ó, pelo menos umas 4 empresas que passaram pelo mesmo problema, que vieram nos procurar. E, inclusive, o projeto da oficina de projetos, dessa que está rolando agora, é sobre isso. Então, a galera que está participando da oficina de projetos vai aproveitar demais essa tua live aqui hoje. Aí, ó. Manda ver. E se tiver como compartilhar mais também, eu aprendo mais ainda também, né? Vai mandando aí no chat. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Jonathan Garcia, fundador de uma startup nossa aqui em Maringá, chamada Menuzão, e também de uma fábrica de software aqui. Sou arquiteto de software e cloud na empresa Infocar. Aqui sou eu, minha família aqui, meus pirralhinhos e minha esposa. Bom, vamos lá, vamos direto ao assunto aí. Eu sempre gostei de trabalhar com startup, né? Então, para quem já trabalhou e sabe como é o mundo de startup, não é muito simples as coisas, né? Tudo é para ontem, entra muito nessas questões de tempo versus dinheiro, tempo versus necessidade, versus a segurança. Temos um MVP ali que o escopo fica mudando, né, toda hora muda o escopo, é natural de um projeto de uma startup. E não foi diferente nessa, né? Que no caso da Infocar, onde eu entrei ali há 3 anos, né? Para a gente trabalhar, e foi onde aconteceu essa situação. E a gente sempre prezava aquilo que estava entregando com o melhor resultado, né? Porém, a parte de nuvem, na parte de cloud, a gente usava sempre aquele padrão, né? A gente cria a conta, né? Indo para o lado aqui, a gente criou a nossa conta, né? De como tudo começou. Criou a nossa conta na AWS, criamos nossos servidores, nossos buckets no S3, banco de dados, tínhamos uma segurança básica barrando por IP no Security Group ali, na parte da Network SL, lá na VPC, né? Então, a gente tinha uma segurança básica da nossa infraestrutura, e, sim, estava tudo bem, né? Aquilo, time que tá ganhando não se mexe. E, a princípio, estava tudo bem. E até uma mensagem que eu deixo aqui, fuja do padrão ou do básico, né? Nem sempre o padrão e o básico, principalmente em nuvem, é bom, né? Então, analisa, questiona pessoas que têm mais experiência para poder ajudar nessa parte, né? Porque a gente tem que assumir que a gente erra e assumir também que a gente não sabe, né? E buscar conhecimento, buscar pessoas que possam nos ajudar, faz parte do processo de aprendizado, né? E a gente entendeu isso quando a gente errou também, né? E a gente foi deixando de lado a parte de nuvem, foi focando só em features, porque a gente está trabalhando como desenvolvedor também, e a parte de DevOps a gente estava ali meio que ajudando, meio que fazendo o trabalho, mas não era muito nossa especialidade. Então a gente foi fazendo o básico, fazendo o padrão ali que a Amazon nos fornece hoje, quando a gente cria os serviços ali, né? Ô, Jonathan, Pode falar aí. Só para eu entender ali, eu vou te interromper de vez em quando só para eu entender. À vontade. Isso aí aconteceu na Infocar. Na Infocar, Lá na Infocar, a gente é uma empresa que fornece dados veiculares, né? Ela vende dados veiculares. E abriu-se um braço para inovação, em um projeto novo na parte de vistoria veicular. Então, é um projeto, uma startup dentro da Infocar, né? Então, nasceu dessa forma a ideia ali. Ah, certo.
Tá, é isso que eu queria entender. O que vocês faziam, o que faz, né, a Infocar, entender qual era o negócio. Show. Sim, sim. Então, essa aqui era mais ou menos a nossa infraestrutura da parte da AWS, né? Os serviços que a gente usava de uma forma genérica, né? O Hotfit Tree, que é o que gerencia a parte de DNS, né? Os DNS nós vamos linkar com os serviços. Trabalhávamos com load balancer aqui para poder tinha um autoscaling configurado, né? Então fazia o balanceamento de carga ali, jogando, subindo máquinas de acordo com a necessidade. Mas os acessos aos EC2, né? Quando a gente fazia alguma atualização, era de forma simples ainda, era uma forma SSH, acessava lá, pegava, dava um pull da branch, configurava o que era necessário ali só, parte de banco de dados, né, o RDS, a gente barrava por IP o acesso e barrava também pelo acesso do Security Group do EC2, então tinha uma certa segurança, né, nessa parte de comunicação entre os serviços, né, e segurança básica na parte de VPC. A gente não trabalhava com subnet privada, estava só na pública. Então, isso foi já um outro grande aprendizado que nós tivemos depois do ocorrido e aprendemos muito com isso. Então, essa era basicamente a nossa infraestrutura na Amazon, o serviço que a gente estava já usando na época, né? E parte de segurança, a gente dava um controle básico ali nos usuários do IAM, né? Bem assim, cadastrava o usuário novo lá que entrava, mas não tinha aquele controle de MFA. Tinha, depois, no tempo, nós acabou ativando um pouco antes ali de acontecer a situação. Mas quando realmente subimos toda essa estrutura, né, estava muito básico. Então, esse foi o nosso erro, de não entender um pouco melhor o contexto do que é a segurança em nuvem, né? O que realmente temos que ter de segurança na nuvem ali, o primordial, né? Então, vamos daí. E por quanto tempo, Jonathan, vocês ficou funcionando nesse formato? Cara, nós ficamos mais ou menos um ano. Um ano, mais ou menos. Um ano. A conta deu mais ou menos um ano. A gente tava já expirando já o free tier, né, verdade? Então, mais ou menos um ano aí. Bom, então basicamente era essa. A infra, bem simples. Não usávamos muitos serviços, principalmente serviços que focam a parte de segurança, né? A parte de roles mesmo, que a gente poderia trabalhar melhor, a gente usava, mas assim, não sabíamos exatamente, eu principalmente não sabia exatamente como funcionava mesmo as roles ali, para poder revogar um acesso, como que era realmente a segurança que dá a roles, né? Hoje eu dou muito valor nas roles. Nossa infra hoje, a gente trabalha muito com a parte de roles, com as policies lá, barrando para todo lado, porque hoje a gente sabe que ali é o nosso carro-chefe ali na parte de segurança. Eu valorizo muito as roles ali. E a gente vê a galera deixando muito no padrão, né? Libera tudo aqui e vai, assim vai, né? Exato, cara. E, por exemplo, na parte de Network SL, né, que é onde eu gosto de usar analogia, não sei, a galera que não conhece aí, analogia de melancia na parte de Network SL, que é a parte verde da melancia ali é a parte da VPC, né, onde barra as entradas, e a vermelha ali é o Security Group, onde é o do serviço, né, vamos pensar no EC2, né, o vermelhinho ali é o Security Group que vai barrando a entrada lá mesmo. Então, a nossa Network SL ali, ela tava tudo liberado, nega tudo e ele libera tudo, né? O padrão. Você tava usando o VPC Default. Default. O que a gente barrava? Acesso SSH. Então, barrava lá o acesso SSH lá. E quando aconteceu, né, já entrando um pouco no ocorrido, só antecipando aqui, deixa eu ver se é esse próximo aqui, não é esse próximo não, depois não é. Quando aconteceu, nem foi o acesso quando a hackearam, não foi por SSH, não foi por IP, eles trabalharam por meio do AWS CLI. Então, hoje, para usar o AWS CLI que a gente usa para fazer, para subir a questão de Security Manager, né? A gente acessa o nosso banco hoje por meio de um túnel, e tudo pelo SSM. Então, a gente só usa o CLI para isso, o configure da AWS lá, o cliente da AWS para isso. Então, só que cada hora que eu vou acessar, eu gero uma nova chave. Não vou acessar mais, já mudo na minha máquina, porque se por um acaso
Ainda mais se estiver usando o Windows, né? Nada contra o Windows, mas se estiver usando o Windows é mais risco ainda, né? Então, se por um acaso você deixou armazenado ali, cara, você está sujeito, né? Tem galera que trabalha com vários profiles, né, do configure na máquina e tal. Eu já, hoje em dia, já penso nisso aí, já me dá 3 tipos de arrepio, eu já vou lá e já começo a remover tudo, inativar todos os acessos lá. Bom, então, contando um pouco do que eu aprendi posterior a isso, né? E o que eu recomendo para a galera aí, caso passe por isso, tomara a Deus que não aconteça, né? Mas estamos sujeitos a isso, né? Antes de tudo, galera, ora a Deus, pede sabedoria, porque vai dar dor de barriga, você não sabe pra onde você corre, dá bastante trabalho, dá vontade de chorar, você chora, você volta, chora mais um pouco. E depois que passar tudo isso, galera, agradece a Deus, porque poderia ser pior. Primeira ação que nós fizemos, nós contactamos a AWS imediatamente, porque a gente tinha um range da billing, nossa, era de $600, se eu não me engano, mais ou menos. $600. E do nada, a billing bater lá, falando em reais agora, né? Bater 1 milhão e lá vai porretada, cara, a gente entende que é o nosso erro, mas também, assim, será que a Amazon não tem nada que realmente, pô, os caras têm um padrão, do nada estoura, algo tá errado, barra os serviços, alguma coisa. Então, assim, a gente contatou já o suporte, nosso CTO lá, o Sérgio, ele já ligou, ele teve ainda uma infelicidade de pegar já, não pela, né, pegou indiano na parte do inglês, né, que é mais complicado de entender, então ele sofreu bastante ali, foi conversando, e o suporte da AWS também nessa parte foi meio lento para ajudar a gente a resolver, e a gente contatou alguns hackers éticos que a gente conseguiu por indicação. Conseguimos foi e chamou outro, que chamou outro. No fim, né, chegou num cara que ajudou a gente bastante. Tenho contato com ele, fiz uma live recentemente. Recente não, um ano retrasado, fiz uma live com ele no meu Instagram também, que é o João. Cara, ajudou a gente demais. Então, assim, o problema aconteceu no sábado para domingo, que a gente detectou. Sempre é. Então, de madrugada, para ajudar, né? E a gente foi realmente finalizar o processo na quinta-feira. Então, você imagina aí, 5 dias aí, cara, de muita dor de barriga. Ô, Jonathan, e como que vocês identificaram? Cara, se eu não me engano, eu me lembro certinho, mas se eu não me engano, o Sérgio, ele viu, ou não, eu estava navegando, daí eu vi alguns usuários que não estavam na nossa lista, e estava meio estranho, sabe? E eu não lembro se foi pelo usuário ou foi alguma coisa que eu identifiquei de algum serviço lá. E aí me ligou um alerta. Aí eu comecei a olhar a billing. Aí eu fui ver a billing para ver se tinha uma coisa errada, né? Aí eu já vi que a billing já estava absurda, já que não era o nosso padrão. Se eu não me engano, já estava $60 mil a billing. Eu falei, não, tem alguma coisa muito errada aqui. Aí você vai ver a lista de usuários, tinha usuários, ficavam subindo usuários novos. Então, se você vai lá e remove o usuário, ele dava um time para subir um novo usuário. Tipo, ele não subia na hora. Senão você ficava ali deletando, tal. Então, isso foi a grande briga, porque não tinha um padrão de time para ele subir. Ele tinha criado lá um CloudFormation com umas regras, tinha algum script lá do lado da máquina mesmo lá que subia, dava um time, subia. Então, a gente achava que tinha tirado eles do acesso, mas a gente só achou só. Os caras começaram a brincar com a nossa cara lá à vontade. Tanto que tem um e-mail que eles ficaram bem bravos no final ali, eu vou mostrar para vocês ali. Então, assim, foram dias bem, bem dolorosos. Nosso time ali, a gente entrando, né, como a gente fez aqui, né? Primeiro acesso, depois isso aqui, galera, é um resumo de que eu aconselho, né? A fazer numa situação dessa. Não foi exatamente isso que nós fizemos, tá? Nós apanhou muito para chegar num consenso ali. Não necessariamente nessa ordem, mas o máximo que vocês conseguirem fazer em paralelo, melhor, né? Se tiver um time ali para ir dividindo esse trabalho aqui. Primeira coisa que eu acho que é importante, né? A questão das roles que eu comentei um pouco atrás. Revogar os acessos às roles, porque caso ele tenha acesso a algum usuário, ele está criando usuário por meio de uma role, se já revogar, ele acabou. Tá? Ali ele não faz mais nada. Então, você já matou ali pela raiz. Claro que ele pode ter uma nova role, ele pode começar tudo script de novo.
Aí entra um outro processo, que em paralelo a gente começou a criar uma nova conta na Amazon, de outra máquina, para começar a migrar o serviço, porque o nosso projeto, ele ficou fora do ar um dia. Um dia ficou fora do ar. Não teve o que fazer, porque a gente não conseguia tirar eles no final de semana, não conseguiu tirar. A gente falou, galera, nós precisamos, e aí o software, o que ele estava fazendo? Ele derrubava o nosso CC2, dava um terminate nas máquinas. Só que a sorte é que nós não tem nada de EBS, não. Nosso EBS é só para a parte de, porque tem que ter um EBS simples lá, mas nós não tem nada de arquivo. Nosso arquivo é todo em serviços, né? Sim. Então, nós subia no nosso CC2, subia, mas ele ia lá e derrubava. Subia, derrubava. E a gente, até descobrir qual era o problema, vamos criar uma nova conta, vamos ver o que a gente consegue fazer sem os caras descobrir. E aí criamos essa nova conta, pegaram essa nova conta. Então a gente falou, bom, peraí, então é alguma máquina. Aí outra pessoa, até eu acho que Acessaram a conta nova também. acessaram. Então era alguma coisa em alguma máquina. E eu acredito que foi sim pela minha máquina. Eu tenho essa esperança, porque a gente pelo menos acha onde era o furo. E eu estava com Windows, né? Nada contra o Windows, mas eu estava com Windows. E, e aí o nosso time ali, tem um amigo nosso, o Alexandre Herves e o Matheus, eles foram criando outra conta pela máquina deles, porque a gente não sabia de onde era, qual era a máquina. Então a gente precisava criar de algum canto. Então foi criando conta para ver se ia dar problema. No fim, deu certo, criamos uma conta. Aí entrou todo o processo de mover o bucket para nova conta, mover o RDS, né, que o principal nosso é o banco e o S3, estão movendo para nova conta. Não é simples mover, eu até criei, depois com tudo isso eu criei até alguns tutoriais que eu coloquei no meu LinkedIn de como faz esse processo de migrar conta, migrar serviços, né, RDS e o S3 para nova conta, para a galera que precisar e também já não sofrer tanto, igual a gente sofreu ali. Ativar os serviços de análise da parte de segurança, né? O GuardDuck, CloudTrail e Inspector, né? Tá Inspector, mas é Inspector. Basicamente, que o CloudDuck, ele vai ajudar nessa identificação de coisas maliciosas que estão ocorrendo ali no seu workload, né? Da sua infraestrutura. O CloudTrail ele vai pegar certinho o que está acontecendo de cada usuário, o que aquele cara fez, vai rastrear tudo ali. Então ajuda muito e ajudou muito a gente para identificar quais os processos que aqueles usuários estavam fazendo. Porque o problema é que na época a Amazon não tinha lá na billing, vai falando do horário aí, tá? Não perde aqui o time. Não, vai tranquilo. A Amazon não tinha aquela descrição dos serviços que você usa na billing. Hoje tem. Na época, cara, não conseguia saber quais os serviços que nós usávamos. Hoje, você já consegue, até coloquei numa das coisas, e analisar ali, ó, o passo 8, analisar o Cost Explorer, que ele vai mostrando certinho os serviços que você usa, o custo, se foi zerado ou não, ele mostra. Então, ajuda demais, demais, demais. E o Inspector também, que é para se identificar essas vulnerabilidades também no seu workload, né? Possíveis melhorias, tal. Então, são serviços fundamentais. Você criou uma conta na Amazon, que eu já recomendo para a galera. Ative esses serviços. Você vai falar assim, é bem provável que você vai ver eles muito pouco, mas ativa, porque a hora que precisar, o GuardDuck vai te ajudar muito para identificar essas ameaças, né? Então, ativem que vai ajudar. Outro ponto fundamental, caso aconteça isso, que é o que eu comentei lá, que a gente faz o acesso SSM, nossas credenciais de acesso, que é lá no user, né, o IAM, a gente tem as credenciais de acesso bem da parte do console, né, que é a parte de senha, tá, as políticas de senha também, que é outro ponto que tem que ser muito bem definido, mas tem a parte de acesso do CLI. Então, aquelas credenciais, galera, usa, apaga, usa inativo, deixa inativo. Não deixa ativa aqueles negocinho lá, porque lá pode dar uma dor de cabeça bem bacana aí para um final de semana. Então. Jonathan, o de vocês, tu falou. Não sei se tu vai chegar nesse ponto, né? Mas tu falou que se não. Tomara que tenha sido da tua máquina, né? Que tu falou, que não conseguiram identificar e tal. Vocês não conseguiram ver isso aí no CloudTrail? Qual foi o usuário? Então, a gente pegou, mas a gente não estava com o CloudTrail ativo. Quando iniciaram quando começou o problema, da onde começou a vir, né? Então a gente ativou depois com o pessoal até o João, que orientou a gente a ativar, para a gente tentar entender o que aqueles usuários que estavam sendo criados estão fazendo. Sim. Mas então, uma falha nossa nesse caso foi isso.
Esse serviço nós não tínhamos ativo. Então, se tivesse ativo, seria mais fácil de nós identificar. Então, aí é uma cascata de Eu, treta. uma vez, num cliente, cara, eu já vi vários tipos de... várias coisas diferentes que são feitas, né? Até fiquei surpreso que tu me falou que eles davam terminate no ambiente de vocês, né? Isso não é comum quando isso acontece. Por quê? Normalmente os caras não mexem no que tá rodando. Justamente para tu Olha não só. ver que foi É invadido, né? Porque se eles pararem, tu verdade, vai ver, cara. alguma coisa aconteceu. Normalmente não mexe nada. Os caras ficam quietinhos, tua aplicação vai ficar funcionando e eles só vai ver, talvez, se tu não tiver nenhum alerta, nenhum monitoramento, nada, tu só vai ver quando vier a fatura no cartão de crédito. E se tu não for um cara que fica ligado, sei lá, veio 1 milhão, como tu falou, cara, não tem um limite no cartão de crédito para isso. Beleza, não vai vir. E vai continuar. E vai continuar. Então, normalmente eu Não nunca tinha brinca, visto né, ali. deles mexerem na aplicação que estava rodando, tá? Não, Então, isso mas foi até uma novidade. Ou foi porque vocês é, tentaram começar a bloquear os caras, pode ser isso, né? ficaram E bravos ainda. aí, ficaram bravos. E aí, num dos clientes que eu vi isso, os caras fizeram foi a única vez que eu vi isso. Eles não criaram usuário no IAM. Eles ativaram o Organization e foram pelo SSM, pelo Single Sign-On. E criaram o usuário por lá, bem discretinho, que é um serviço que pouca gente sabe que existe, não sabe que o cara consegue acessar por lá e tal. E aí criaram uma role com um nome meio parecido com o da AWS, sabe? Aham. Tipo, não É, delete, uma coisa meio louca assim para tu não... não, essa aqui não posso mexer. padrão, né? E aí, como que a gente foi? CloudTrail, pau. Cara, o usuário Pegou. root não tinha chave no usuário root, não tinha nada. De onde é que é esse usuário root, né? Aí fui. Aí olhei o serviço, o Single Sign-On. Que merda, tá aqui, ó. Foram lá, tinha criado um usuário lá no Single Sign-On. Os caras é muito inteligente, velho. Eu até evito ficar falando muito mal deles, né? Porque, né, nunca se sabe o dia de amanhã, né? Então, o que eles estavam fazendo? A gente acredita que eles estavam minerando, né? Minerando Bitcoin. Porque eles subiam umas máquinas muito parruda, com placa de vídeo dedicado, muito Sim. forte. Então, usavam Light Sail para isso. Estavam usando o serviço Light Sail. Então, foi assim, para chegar, identificar essas coisas, cara, foi Sim, porque o difícil. Lightsail não fica na console de EC2, é uma console separada, até tu ir Você lá não sabe, enxergar isso. bicho. E eu já tinha ouvido falar do Light Sail, mas eu nunca estudei o Light Sail, pegar para subir uma paradinha lá. Então, assim, não é uma parada que é normal do dia a dia para mim. E aí era que a gente começou a rastrear e olhava serviço, e aí eu vi o Light Sail, daí a gente conseguiu identificar, né, que estava sendo usado lá. Aí nós derrubava, aí tinha um CloudFormation que subia. Aí até chegar no CloudFormation, tal, deletar tudo. Aí no final das contas, o que a gente fez? Migrou, né? Depois que migrou, cara, saía apagando tudo, que daí não tinha mais nada. Aí era, né, podia até xingar lá que não tinha problema mais, só que eu já estava para outra conta já. Sim. Então, foi assim, foi uma semana aí, que assim, doeu muito, foi dolorido, porque a gente ficou realmente bem mal, sabe, com a situação, porque foi uma falha nossa, assim, de segurança. Então, a gente ficou mal com isso, mas foi muito aprendizado. O que a gente aprendeu é aquilo, né? Você precisa levar uns belos tabef para acordar na vida, né? Nesse ponto. Então, foi muito aprendizado, foi uma lição de vida ali de uma semana. Tu sabe um outro jeito que eu já vi também, tem várias formas, né, da galera pegar acesso, mas uma bem que acontece com bastante frequência também é sem a salva no navegador, né? Aí também ainda mais se você tem uma senha padrão, né? Hoje em dia A eu já senha no mesmo navegador, peço. no Chrome ali, já É vi, um já risco vi também. vazado ali também. É, Mais uma das formas, né? Existem algumas aí que eu já vi isso então. acontecer. Isso que eu falo, infelizmente, nós nunca estaremos seguros. Cabe a nós sempre estar aprendendo cada vez mais, bloqueando cada vez mais, aprendendo e, enfim, sempre se atualizando, né, na parte de segurança. A gente até
de vez em quando tem um menino que, um rapaz lá paga um pen test. No último que eles fizeram, pegaram algumas coisas de aplicação também, que a gente estava expondo ali, alguns erros nossos também. Então é isso, é isso que eu falo, nós somos humanos e erramos. Cabe a nós assumir, resolver e resolver de uma forma que não aconteça mais. Mas uma coisa que tu falou que é muito importante, né? Aquilo, às vezes tu vai meio que no automático, tá, não, pô, vou criando aqui, vai no que o cara conhece ali, mas existem muitas, por exemplo, existem muitos serviços da AWS que hoje vocês utilizam, né, que evitam esse tipo de problema, né? Claro que, pô, se tu tiver uma senha lá que tu deixe salva, o cara vai acessar, mas aí é uma falha humana, mas que também poderia ter sido feito de outra forma. Pô, o teu usuário, provavelmente, do CLI, ele tinha permissão de root, de admin. Ele tinha algumas... Ele não tinha de root, ele tinha de alguns serviços, porque, tipo assim, porque banco, essas S3, ele não tinha conseguido acessar nada. Porque era que a gente tinha já uma certa segurança ali. Ele não mexeu em nada de banco, de S3, mexeu em servidor. Então, assim, a nível aplicação para nós, cara, não perdemos nada, né? Foi uma dor de cabeça, mas não perdemos, graças a Deus, não perdemos nada de dados, nada. Então, para nós, isso aí foi, assim, melhor dos mundos, né? Dentro do que poderia ter ocorrido. Mas, sim, a gente, na verdade, nós tínhamos, ó, pra você ter noção, a gente, nosso root, nós tínhamos uns dias antes ativado o MFA do usuário, do usuário root. E aí foi muito estranho, porque nós ativou e começou. Então, às vezes o cara já, sei lá, tava meio que monitorando, sei lá, os caras começaram a aumentar a segurança, deixa eu começar aqui logo. Pode ser. Então, assim, ainda é muito achismo do nosso lado do que aconteceu, né, nessa parte de como. Mas a gente não quer pagar para ver de novo, né? Então, a gente está tentando sempre se aprimorar, e aonde veio a busca de especialização que eu fiz aí com o pessoal da Cloud Treinamentos também, viu muita cara do Leandro nas videoaulas aí. Eu estava enjoado de ver a cara do Leandro. Mas foi para nós aqui, para mim, pessoalmente, foi uma virada de chave na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. A segurança que você tem de falar assim, pô, eu tô seguro do que eu vou fazer, eu tô seguro do que eu tenho que fazer. Então, é outro mundo quando você tem já esses conhecimentos. Enfim. Bom, seguindo aqui então, tem alguma pergunta da galera? Tá. Eu até ia dar uma olhada, galera, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí no chat, que eu também parei de olhar o chat aqui. Alguém perguntou, a AWS aceita, permite cartão pré-pago? Sim. Pergunto, como entrar somente com a senha se o MFA estiver ativo? O Lázaro quer entrar somente com a senha se o MFA estiver ativo. É justamente para isso que serve o MFA, para não entrar somente com a senha. Então, você precisa, né, do seu token ali para poder autenticar, né? Então, não dá, perdi meu token. Existe um processo aí que você pode fazer para restabelecer sua conta, eles vão entrar em contato e tal, validar que você é você mesmo. Ó, foi com o Billy que vocês identificaram que estava sendo invadido? Ele falou que foi algum serviço, né? Mas, cara, uma dica que eu dou, tem uma dica que eu dou pra galera que não tem erro, né? É um alarmezinho de billing, né? Um e-mailzinho de um billing, é claro, tu tem que olhar, tem que ser um e-mail que vai te um alerta que tu veja, mas isso, tu vai identificar no máximo no outro dia que algo está errado, né? Então, esse é um processo aí que vai te ajuda, né? Te adianta bastante, ao invés de... teve um outro cliente nosso esses dias que ele quase perdeu a conta. Por quê? O que aconteceu com ele? O que eu te falei. Vinha no cartão de crédito, só que não estava cobrando. E, cara, se passaram 3 meses e o cara não viu que não faturava, porque era um billing baixo. Era um billing de R$1.000, eu acho. E aí ele foi lá para cima e tentou cobrar, não conseguiu. Ele só conseguiu quando o quê? Por falta de pagamento, a AWS cortou a aplicação. E ele foi ver. Os caras falaram, não, tu tem fatura em aberto. De tanto. O cara tá louco, como assim? Daí a gente entrou, nessa jogada aí que ele nos procurou, né, pra gente voltar essa conta. Agora,
Já aconteceu, tu falou até uma coisa antes que eu ia te interromper, acabei não te interrompendo, e o Cláudio me contou isso, aconteceu com ele, o Cláudio também é professor aqui junto com nós. Ele falou, Leandro, teve uma vez que o cara da AWS mandou um WhatsApp para o meu cliente falando que ele estava sendo invadido. Rapaz. Porque eles tinham um gerente de conta lá, e aí algo alertou ele, que ele falou, ó, entrou em contato aqui. Então, talvez pela conta lá, como eles tinham o tipo alguém... de conta, né? Pelo tipo de conta. Então, eles enxergam isso, né? Mas mandar e-mail, eles mandam e-mail. Se não chegaram a receber nenhum e-mail da AWS Nada, antes, bicho. é que talvez vocês se identificaram muito rápido, né? Tu falou que no mesmo dia, no outro. Depois do que veio de e-mail ali da AWS, a gente já estava sabendo que era treta. Então, meio que já era tudo automático. Uma coisa que até não está aqui, eu coloquei 8 serviços, 8, né, dicas aqui, mas claro que tem inúmeras outras coisas que a gente pode fazer lá, que nem você falou mesmo da billing. A billing, hoje em dia, quando eu crio qualquer conta, eu já ativo lá, $5. Não passou de $5, tem coisa errada. Até a gente começar, né, ver o monitoramento de quanto vai usar. A parte de policies também, na senha. Galera, quando for criar um usuário lá, define uma policy já mais segura de senha. Para renovação de senha, de X período renovar senha, obriga a renovar senha. É aquilo, né? É burocrático, fica mais chato, é tudo muito chato. Mas faz parte da segurança. Quanto mais chato, mais seguro. Então, hoje eu prezo muito por ser chato. Até na questão de billing, os meninos até lá do time lá ficam me zoando, porque eu não posso ver uma billing um pouco mais alta, que eu já quero ver o que dá para desligar de serviço. Eu já o Lambda para todo lado para desligar as coisas lá, quando não precisa. É isso aí, então, a gente fica chato nessa parte. Tem que ser, né, mãe? Tem que ser, né? Show. Bom, então, ver aí. Bom, aqui é um resumo de como foi, tá? Essa aqui é uma das billings, ó, essa aqui já deu 84 mil. Aqui já veio para 75. Aqui já veio para 1 milhão, então a soma disso tudo aí é 1 milhão e 200 mil, mais ou menos. Vai voltando ali, volta aí que eu quero ver as datas. É porque aparece a data lá em cima, né? Sim, ó. 2000, aqui essa da... Vamos ver aqui, ó. Essa é a data da billing, né? Mas o processo foi aqui em maio, ó. Maio, foi em maio. Primeiro 31. Aí, ó. Que juntou ali o final do maio, final de março e maio. E aí abril. Acumulou para aí. É que daí as billing vêm nas datas depois. Sim. Aí esse de 1 milhão. E aí embaixo, acho que nossa fotinha tá na frente aí, tem um e-mail. É que perdeu um pouco a resolução ali. Aí. Mas no finalzinho ali dá para vocês lerem, né? Não vou ler aqui, mas dá para vocês entenderem que ele ficou meio chateado. Ia pegar o nosso cartão aí, fazer compras na Amazon. Só que o nosso cartão já tinha sido... O Sérgio lá já foi lá e já bloqueou, né? Sim. Já removeu, já bloqueou o cartão também, já... Mas nem pega, nem tem como tirar o cartão dali, né? Mas ficou bravo com a gente ainda, você acredita? Ficou bravo, queria deixar, queria que deixasse. Ai, gente, cada uma que me aparece. Bom, então, isso aqui foi mais ou menos um resumo das billings, né, que aconteceu. 1 milhão e 86, tá bom. Imagina, cara. Imagina uma conta assim, do nada pra você. Mas assim, em resumo referente à billing, né, para não deixar a dúvida aí, a gente, em muitas conversas com a Amazon, explicando, eles entendendo que foi hackeado, vai, conversa com o Indiana, conversa com não sei o que, vai. Resolveu-se, tipo assim, eles abateram boa parte desse valor para não se pagar, só que no fim saiu 0 a 0. Em resumo, no final saiu 0 a 0. Graças a Deus, não precisamos arcar com nada. Mas a Amazon, assim, por isso que a Amazon ela é muito boa nesse sentido também, porque eles entendem. Eles sabem quando realmente você está fazendo algo de sacanagem, né? E nesse ponto aí, eles entenderam, foi difícil também eu partir de suporte com eles, não foi fácil, porque passa para um, passa para outro, né? Parece uma telefônica normal. Então, é chato, mas assim, o Sérgio foi em cima ali, o rapaz nosso CTO lá foi em cima e batendo em cima até resolver conseguir zerar esse negócio aí, né? Então, não desistam. Outra dica, não desistam. E aqui agora um novo... Vou falar. Não, cara, hoje isso aí foi quando que tu botou ali, qual foi, em 2021? 21. É 2 anos. Hoje isso tem acontecido talvez até com mais frequência, né? Porque as pessoas começaram a terem mais contas, né? Então é normal. E aí,
como eu te falei, esse processo ele já está até um pouco mais ágil, assim. Realmente, como tu falou, teoricamente, eles não teriam que te devolver, né? Por quê? Porque foi um usuário válido que criou esses recursos. Mas, como tu falou, eles enxergam que, pô, não é comum da tua conta. Pô, tua conta era aqui, fez isso, algo tem de errado aí. Então, em todos os processos que a gente já participou disso aí, que, se eu não me engano, pelas minhas contas foram 5, e eu sei de alunos e outros, a AWS normalmente devolve isso. Só que eles falam assim, ó, para isso, tu vai ter que fazer esse processo aqui. Eles não sei se nessa época já tinha isso. Não. Hoje eles já têm mais ou menos um checklist do que tu precisa fazer para a tua conta estar mais segura. Então, depois que acontece, né, eles te dão esse checklist, ó, tu tem que validar isso, aquilo. Como você falou, revogar todas as credenciais, tal. Tem várias coisas que tu precisa fazer ali naquele cenário. E aí esse processo, automaticamente, eles te geram, na verdade, eles te geram esse valor como um crédito, né? Não sei se foi sim. Mas já tá a gente na época não tínhamos essa parte, mas a gente acabou acatando por si mesmo o que precisávamos. E, bom, então indo aqui agora como que está mais ou menos o nosso modelo atual, tá? A gente tem 2 contas AWS, a gente usa como que é? O Organizations também, a gente está usando o Organizations para trabalhar essas 2 contas aqui. Uma conta tem mais chatice e burocracia de segurança que a outra, mas ambas têm bastante segurança. A de produção, né, por ter dados mais sensíveis, menos usuários têm acesso, então os usuários mais estratégicos ali mesmo. Tá pequenininha ali, acho que não dá muito para ver. A gente tem bastante alerta também nessa questão da billing, tem bastante controle agora, né? Então, o passo a passo, né, para essa nova conta, que também é algumas dicas que a gente deixa aí para pessoal não deixar isso para fazer amanhã, já cria a conta, já faz, tá? De preferência, a maioria dos itens, né? Que é o item 1 ali, né? Criar usuários, não usar o acesso root, cria usuário com MFA, já com a política de senha forte, já deixa um usuário para você logar com esse usuário, não acesse mais com o root, somente quando necessário mesmo, né? Mas assim, cria um usuário. Item 2, né? Ativa os serviços de CloudTrail, o Guardant, o Spectrum, vai te ajudar muito também em determinadas situações que pode ocorrer. Item 3, né? Ativa o alerta de billing, que ele vai ter um SNS lá, o serviço de SNS que faz esse disparo. Você pode colocar, principalmente por e-mail, mas você pode colocar também de SMS, você pode configurar outros tipos de notificação, né? O SNS é de notificação. Então ativa isso aí, cria a conta, já cria o usuário, já ativa esse serviço aí, esse alerta da billing. Esses dias a gente fez pelo WhatsApp. Então. WhatsApp uma live para receber pelo WhatsApp. Eu acho que eu vi essa live. O Cláudio. Agora tá mel. Você fez com o Lambda, não foi? Foi com o Lambda. Eu acho que eu vi isso aí. A quarto ponto, né, que eu comentei da senha lá, cria uma política forte de senha, obriga o MFA em todos os usuários lá. Vai criar usuários, vai ter que passar o acesso desse usuário que você criou para a pessoa, né? E a pessoa tem que instalar lá o aplicativinho de MFA e vai ter a checagem duas vezes, né? 2 fatores lá que passa uma vez, depois passa outra senha lá e você configura lá, deixa 0 isso aí. Não deixa o usuário sem MFA. Isso aí dá muita segurança. E o item 5, sempre gere novas credenciais de acesso do AWS Clean, né? Evite deixar salvo no seu computador. Lá no AWS Configure, você consegue deixar lá quais são as credenciais de acesso e tal. Você pode até deixar lá, mas assim, no mínimo deixa inativo lá na Amazon ou remove, mas não evita deixar ativo lá. Só usa, apaga. Né? Vai da necessidade também das regras. E o serviço de WAF, que é um serviço um pouco mais voltado para a aplicação, né? Não tanto da sua conta em si, mas é um serviço que a gente vem usando aí que ajuda muito contra tentativas de ataque. Eu criei uma regra lá recente que, como nosso projeto é para o Brasil, então tudo que vem de fora barra. Não vem nada de fora. Então, né, se o chinês quiser tentar de novo ali, claro que ele pode meter um proxy ali, né, não podemos duvidar desses amiguinhos, mas a gente faz nossa parte e vamos tentando buscar cada vez mais.
Bom, E o AF te ajuda em vários cenários, né? Muita coisa. A gente também pegou um cliente essa semana passada, aqui nas nossas consultorias, que, cara, ele falou, Leandro, tá caindo minha aplicação, alguém tá invadindo, porque o cara tava mudando coisa dentro da aplicação dele. E era uma aplicação meio legada, assim, PHP 5 e tal, que tinha vários. Ele falou, cara, para eu atualizar isso aqui agora, não consigo tão rápido, né? Mas beleza, vamos tocar um AF aí na frente, vamos entender o que está acontecendo e barrar primeira coisa. De fora, barra. Também a aplicação dele Brasil. De fora, esquece. Barra o cara aqui. E aí começa a pegar lá SQL Inject, várias coisas que pode estar acontecendo na aplicação, a gente pega no AF ali, né? E a gente pegava lá, no monitoramento, a gente pega lá, o cara tenta bater na tua rota da API, aí barra, aí .env, barra PHP admin, barra CI, tudo que, vixe, tenta um monte de coisa, deve ter um robozinho lá que fica tentando, porque é muito em sequência, assim, sabe? Já vi chave vazar em .env. A gente teve uma situação parecida aí que ocorreu também, mas rápido detectou e já quebrou, mudou toda a chave já, tal. É isso, né? Aí é aquilo que tu falou, às vezes, porque não necessariamente tu precisa usar a chave. Pô, usa uma role que tu não precisa ter a chave exposta, né? Então também já diminui esse risco. Já vi chave no Git, essa aí mesmo é rapidinho para. Então, pai, Env sendo versionado também é complicado, porque o GitHub a gente já sabe que tem histórico de ter alguns ataques ali, alguns acessos a repositórios e tal, e nem é tantas vezes por hackear, o cara que vai lá e faz tudo hackear a parada, mas também uma engenharia social, né? Se o cara quer mesmo, ele manda uma engenharia social em cima de alguém do teu time ali que tem acesso, é complicado, cara, não dá para confiar, né? O que daria para confiar mais hoje é que você não pode confiar em ninguém se for ver. Mas, cara, a Amazon hoje, vamos colocar assim, nós hoje estamos trabalhando com o Secret Manager lá, o Parameter Store, então nossas chaves ficam todas lá. Então não dá para confiar na Amazon também, mas é a Amazon, né? Hoje, se for hackear a Amazon, então tá todo mundo lascado, né? Porque 90% da Amazon. Então, assim, é aquilo. Você não tem que ficar 100% seguro também. Você tem que sempre estar monitorando. Não é porque tá configurado bonitinho que vai estar tudo no céu, né? Ô, Jonathan, só deixa eu responder uma dúvida aqui. O cara perguntou o que é o WAF? Web Application Firewall. É um firewall para aplicação web. Então você coloca ele na frente da aplicação, né? Na frente do load balance ou do CloudFront, que são outros serviços da AWS. E aí ele é um firewall como serviço, tu não precisa instalar nada na máquina e tal. É um serviço que ele fica ali bloqueando, monitorando a tua aplicação web. Como proteger um usuário que o Lambda usa para conectar no S3? Cara, tu pode fazer isso aí através de uma função e aí tu não precisa nem ter usuário, né? Então o Lambda não precisa ter um usuário, ele pode por uma rule acessar o S3. Mas se tu não preciso deixar na minha Lambda a chave, restringe ao máximo essa conexão de usuário. O que esse usuário faz no S3? Ele só lê? O que ele precisa fazer? Deixe a política o mais específica possível. Ele vai ler um objeto dentro de um bucket tal. Beleza. O máximo que vai acontecer se vazar essa chave é tu ter esse tipo de... É tu afetar aquele problema. Então, quando tu precisa ter um usuário ali que tu vai expor, talvez uma chave, que possa correr o risco de expor, deixa ele o mais restritivo possível. Só habilita para ele fazer o que ele precisa. O grande problema é que muita gente utiliza as políticas que tem padrão na AWS. Vou botar aqui um S3 Full Access, tá pronto, vai funcionar? Vai. Só que o cara vai ter acesso a todos os teus buckets S3. Então, essa política de permissionamento lá do usuário é muito importante. Bom, indo agora para a nossa arquitetura, esse aqui é o modelo de arquitetura nosso atual, né? Tem mais serviços que a gente trabalha aqui, mas eu quis trazer mais voltado na parte da segurança aqui, né? Então, principalmente essa parte de rede, a gente, depois de contextualizando um pouco ali, depois que ocorreu tudo isso aí, a gente viu que nosso time estava
muito enxuto e focando muito em features, muito em desenvolvimento. E a gente precisava ter mais pessoas no time para a gente poder se distribuir ali e focar um pouco mais. É onde, depois de um tempinho, entrou um outro parceiro aí, que é amigo nosso, é o Alberto, e ele também entrou na mesma pegada aí de se aprofundar na Amazon e aprender cada vez mais também e tal. E a gente começou um trabalho aí em conjunto para entender como de melhor forma de estruturar isso. Então a gente teve também muito apoio aí de pessoas já no mercado também, além das aulas que a gente fez ali e tal, aprendemos bastante. Também tivemos apoio de uma galera que mexe com a infraestrutura a partir de Nubank, PicPay e tal. Então a gente se espelhou muito e modelou aqueles que estão bem, estão fazendo certo no mercado, do jeito certo no mercado. Então a gente aprendeu muito. Foi aí um período aí de muito estudo, muito aprendizado, até chegarmos no modelo que é o que nós temos hoje. A gente depende de um NAT hoje na nossa aplicação para sair por um IP fixo, né? Algumas APIs que a gente bate tem que ser, elas barra por um IP, então a gente trabalha o NAT ali para ter uma saída de um IP específico. Tem o off no nosso load balancer, o load balancer fazendo essa distribuição da autoscaling aí. Nosso bucket no S3 também ele é travado para o endpoint dele lá na VPC. Então a gente tem uma segurança também de acesso ao bucket e também ao Aurora, que a gente está trabalhando com a Aurora. Saímos do RDS Postgres para o Aurora Postgres, né? Então, pensando em outras situações também de escala e tal. Então, tudo agora, a load balancer nosso fica na rede pública, porém, tudo os restos, vamos dizer assim, né, não, fica na rede privada. Então, todo o acesso nosso, por exemplo, como é uma startup, hoje já se tornou um produto, mas assim, às vezes precisa tirar um relatório, que eu preciso ir lá no banco fazer uma query. Então, eu preciso ter um acesso ao banco de leitura. Para eu fazer o acesso ao banco de leitura, a nossa infraestrutura hoje depende agora de um jump host. Então, a gente tem um túnel onde nós acessamos o túnel, somente o túnel tem acesso a essa estrutura na Amazon. Então, a gente acessa o túnel por meio de uma Secret Manager, e aí esse túnel vai lá, faz acesso à máquina, e aí retorna, faz todo esse processo burocrático aí. Então, é chato para poder acessar um banco hoje. Tem que abrir o túnel, vai, mas é aquilo, o chato faz bem de vez em quando, né? Então, aí por exemplo, nossos envs, né, que eu comentei, também ficam tudo no Parameter Store e eles são compilados, né, eles são unidos, né, na aplicação só no momento da utilização. Então, de maneira mais simples, né, quando a gente vai lá realmente precisar fazer o acesso à API, é onde ele pega essa informação lá no nosso Secret Manager, no Parameter Store, e aí usa essa informação. Então, caso por alguma forma o cara consiga acessar o nosso servidor, cara, ele não vai conseguir pegar a nossa chave do env, não vai conseguir pegar nada. Ele pode chorar à vontade lá. Não que eu queira que ele faça isso lá, mas tudo bem. E aí a gente, com esse modelo, a gente começou a melhorar nossa aplicação na parte de escala também. Então a gente trabalhando com Elastic Cache ali, com Reds, a gente trabalha com ECS também, porque toda a aplicação está containerizada. Trabalhamos com Recognition. Saíram do EC2? Tem o EC2, o ECS gera o EC2 para nós ali, né? Você está rodando ECS dentro de EC2, né? Isso, exatamente. Para containerizar lá, então o nosso build, o nosso CI/CD monta todas as tasks ali, gera o EC2 certinho. E na parte de segurança, né, ali um pouquinho para baixo, é o serviço que a gente trabalha ali. Claro que dentro, por exemplo, do IAM, a gente tem todas as políticas, a gente tem entre eles ali tem alguns serviços a mais, né? A parte do Cloud Dutch, o Inspector, Cloud Trail, o certificado de segurança no nossos DNS, né? E outro serviço que a gente usa, que é padrão aí da aplicação como um todo, né? Então, basicamente, hoje é essa nossa infra, né, de redes públicas. Eu coloquei simples, a gente tem mais subnets, se não me engano, estamos com 4 subnets públicas, 4 privadas, porque tem mais projetos ali, e toda a distribuição ali certinho nas tabelas de roteamento, né, essa parte mais de infraestrutura de redes aí, que a gente também apanhou pra caramba, porque não é simples, a gente aprende na faculdade, mas é aquilo. E a gente precisou colocar em prática, né? Aquilo, quando você vai usar Bhaskara na vida? Nessas horas. Tem que dar valor, né? Então, basicamente é essa nossa infraestrutura atual. Então, aqui mais ou menos o modelo de como que a gente faz, né, o acesso ao banco, tudo criptografado.
qualquer acesso que eu faço lá é tudo criptografado, não tem exposição nenhuma ali, e tudo com Secret Manager, é um usuário específico no IAM que a gente libera a secret dele lá também para fazer esse acesso. Fez o acesso, terminou, inativa esse usuário para que não tenha mais na sua console local, né, esse acesso. Então a gente tem essa burocracia a mais, mas é bom, ajuda bastante. Jonathan, valeu, obrigado mais uma vez, fico feliz aí pela tua história e pelo case que tu nos trouxe, e é muito importante, esse case a gente levantou na oficina de projetos aqui também, porque é uma coisa que acontece bastante. Nossa, então, é uma situação bem real que acontece e que pode ser evitada, né? Pode ser evitada a gente tomando as medidas de segurança necessárias para evitar esse tipo de incomodação. Então, a gente precisa sim, se preocupar com a segurança em todos os níveis. Não, mas a minha aplicação não tem nada e tal, ninguém vai querer me invadir. Cara, é um login, é um acesso numa conta que tu pode fazer o que tu quiser, independente se tu é pequeno ou grande, né? Então, essa ele quer sua conta, não quer suas coisas. Não quer. Ele quer acesso à conta, minerar uns bitcoins ali, pelo menos uns 2 dias, já dá um... Dá uma brincadeira legal. Já dá uma brincadeira legal. Jonathan, cara, valeu, obrigado por compartilhar e trazer teu case. Eu acredito que foi de muita ajuda aí para a galera, de muito conteúdo. Valeu, brigadão mais uma vez. Obrigado, gente. Valeu.